Fala galera do canal, vamos lá para mais um vídeo. Este vídeo aqui, ó, eu vou insistir num assunto que se chama divisão, tá? Divisão é um assunto que, minha nossa, eu não sei fazer divisão. Divisão é muito difícil. Não, pessoal, vamos retomar aqui o algoritmo da divisão. Como já eu retomei em vídeos anteriores, só que eu vou fazer diferente aqui. Eu vou começar de uma simples para uma mais complexa, tá? Eu acho que tudo a gente aprende assim, né? Começa com fácil, depois vai para o médio, um pouquinho mais difícil, aí vai entrar a divisão quociente decimal, a divisão com 2 algarismos na chave, 13, por aí vai, né? Mas se eu aprender o mais simples, então aqui, ó, vou começar com uma divisão que é bem simples, ó. 65 dividido por 4, 65 dividido por 4, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Veja bem, eu tenho 6 dezenas, 5 unidades, pelo algoritmo usual aí, né, que a gente já inclusive viu em vídeos anteriores, o método longo, que é aquele que eu utilizo o algoritmo, faço a multiplicação, né, com o número do divisor, né, então o número que vai no quociente multiplico pelo divisor, e aqui na região onde vai o resto eu faço uma subtração. Futuramente você tem um método breve, que é aquela subtração que eu faço mentalmente, coloco só o resultado. Mas vamos aqui pelo método longo mesmo. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 4. 6 o quê? 6 dezenas. É possível ter dezenas inteiras? Sim, é possível. Então eu vou delimitar aqui, ó, que eu posso ter dezenas e unidades. Porque eu tenho dezenas inteiras, certo? Então eu tenho aqui 6 dividido por 4. Qual é o passo que eu tenho aqui? Quantas vezes 4? Eu chego próximo do 6, ou que dê até 6, né? Se a gente perceber na tabuada, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8. Não dá o 2 vezes 4, eu passo. Eu nunca posso passar. Então aqui você sempre vai fazer a pergunta, né? Qual número que eu coloco aqui, vezes o número que está no divisor, eu chego próximo do número que eu estou dividindo. No caso, são 6 dezenas, tá? Então, chegamos aqui no 1. 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. O que eu faço com esse resultado? Coloco aqui, ó. 6 menos 4, 2, tá? Encerro a conta aqui? Não encerro a conta aqui. Eu vou agora baixar aqui o 5, onde eu tenho 25 unidades. 25 unidades. Então eu pego 25 unidades, a pergunta é a mesma. Quantas vezes 4 eu chego aqui próximo ao 25? Quantas vezes 4 eu chego próximo ao 25? Por isso a insistência dos professores de matemática, a minha insistência de estudar a tabuada. Não é só para fazer multiplicação, não é só para... é legal, né? Me pergunta quantas vezes tanto, eu tenho a resposta na ponta da língua, não é só por isso, tá? Você já tem o cálculo da tabuada ali memorizado e com isso você vai facilitar muitos conceitos na matemática. Então, procurando na tabuada do 4, eu vou chegar no 6, tá? 6 vezes 4. Depois de fazer algumas tentativas aqui, eu chego no 6 vezes 4 igual a 24. 24 é menor que 25. Então, vamos ter sempre esse hábito de perguntar qual número que eu coloco aqui, vezes o divisor, eu chego próximo do número que está aqui. Então, agora eu tenho 6. 6 vezes 4, 24. Subtraindo de 25, eu tenho 1. E aí eu tenho o quociente 16 e o resto 1. Beleza? Vamos para o próximo aí, vamos lá. Vamos para mais uma divisão. Então vamos lá. Eu tenho agora, na próxima divisão, 100 dividido por 6. 100 dividido por 6. Então eu tenho aqui uma centena para dividir por 6. 1 dividido por 6 eu não tenho número inteiro, né? Então, na centena aqui, ó, eu tenho 0. Posso colocar ou não precisa colocar, tá? Se eu tenho 0 na frente do número, eu não tenho necessidade de colocar. Então aqui, ó, pode até desconsiderar, tá? Então eu vou pegar aqui 10 dezenas. 10 é maior que 6, então eu vou conseguir dividir as dezenas, tá?
Então, eu tenho 10 dividido por 6. Eu tenho aqui 1, tá? 1 vezes 6 é aquela mesma pergunta, né? Quantas vezes 6 eu chego próximo de 10? No caso é 1, né? 1 vezes 6, 6. Faço a subtração aqui, normalmente, né? 10 menos 6, 4. Eu tenho 0 aqui. Então, eu tenho o resto 4 dezenas. Agora, eu tenho 40 unidades para dividir por 6. 40 unidades para dividir por 6. Quantas vezes 6 eu chego próximo de 40? Então, se eu buscar na tabuada do 6, os múltiplos de 6 também, eu tenho lá 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, vezes 3, 18, vezes 4, 24, vezes 5, 30, vezes 6, 36. Nossa, Alessandro, mas demora, né? Demora. Então, se eu tiver a tabuada memorizada aqui, eu já coloco o 6, né? Logo aqui, né? Vou pensar e já ponho 6. 6 vezes 6, 36. Eu subtraindo de 40, né? Então, aqui, faço novamente a subtração. Tenho o quociente 16, com o resto 4. Beleza? Vamos para mais uma aí, vai, vamos lá. Vamos lá, não vamos perder o ritmo. Letra C. Eu tenho 120 dividido por 8. 120 dividido por 8, tá? Então, aqui novamente, uma centena não dá para dividir por 8. 1 dividido por 8 não tem número inteiro. Então, eu tenho 12 aqui. 12 o quê? Dezenas. Então, aqui eu tenho dezenas, tá? 12 dividido por 8. 12 dividido por 8. Quantas vezes 8 dá próximo de 12? Quantas vezes 8 dá próximo de 12? 1 vezes 8, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu fazer aqui com o vermelhinho para seguir o padrão, né? 1 vezes 8, 8. Subtraindo de 12, eu tenho 4, tá? Subtraindo. Agora, eu tenho 40 unidades para dividir por 8. 40 unidades dividido por 8, na tabuada do 8, quantas vezes 8 dá próximo de 40? 5. 5 vezes 8, 40. Subtraindo 40 é igual a 0, tá? Essa aqui é uma divisão exata. Vamos para a letra E agora. Vamos lá, mais uma. Como eu falei, da simples para mais complexa. 340 por 9, tá? Estão vendo que eu estou colocando várias tabuadas diferentes aí, né? Para a gente pensando aqui, ó, né? Como eu vou fazer a multiplicação. 3 centenas por 9 eu não tenho o número inteiro, né? E eu pus letra E aqui, né? Mas é letra D. Estou já querendo acelerar para a letra E, mas é letra D. Então eu tenho aqui 340 por 9. 3 centenas para dividir por 9 não tenho como dar número inteiro. Então eu tenho 34 por 9. São 34 dezenas, então eu posso chegar até dezena. Dividindo 34 dezenas por 9. Aí eu vou lá na tabuada do 9. Quantas vezes o 9... Sempre faço essa pergunta, tá? Quantas vezes o número que está no divisor eu chego próximo do número que eu estou dividindo? Né? No caso aqui chama-se dividendo, tá bom? Então eu tenho aqui 9 vezes 1, 9, vezes 2, 18, vezes 3, 27, vezes 4, 36. Passei, então eu paro no 3. 9 vezes 3, 27, subtraindo daqui. Então, eu tenho 14 menos 7, 7. 2 menos 2, 0. E aí, para finalizar, 70 unidades dividido por 9. Novamente, eu vou lá na tabuada do 9. Um valor que eu multiplique por 9 que dá próximo de 70. Então, eu tenho 7, né? 7. 7 vezes 9, 63. Subtraio aqui o 63. Então, eu tenho aqui 10 menos 3, 7. 6 menos 6, 0. 37 meu quociente e o resto 7. Beleza? Vamos para mais uma. Letra E agora. Letra E. Letra E eu tenho 500 dividido por 7. 500 dividido por 7. Novamente, eu tenho 5 para dividir por 7, não tenho como, né? Não tem centenas inteiras. Então, eu chego nas dezenas. 50 dividido por 7, verei quantas vezes 7 eu chego próximo do 50, né? Então, eu tenho 7. 7 vezes 7, 49. Olha aí, ó. Então, eu pego aqui, faço a subtração normal, resto uma dezena.
10 unidades por 7, 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14. Já passou. Então fica no 1. 1 vezes 7, 7. Subtraindo aqui, né? Então eu tenho 3 como resto, tá? E 71 no quociente. Vamos terminar a sequência, eu vou aumentar um pouquinho agora, tá? Para ficar um pouquinho mais difícil só. Então a letra F última eu tenho 1.200 dividido por 9. 1.200 por 9. Começo com a unidade de milhar. 1 dividido por 9, não tenho condições. Então 12 dividido por 9, né? São 12 centenas por 9. Então eu vou chegar aqui até centena. Então eu tenho 1 vezes 9 apenas, né? Porque se eu fizer 2 vezes 9 eu passo de 12. Faço a subtração. Tenho aqui como resto 3. Agora eu tenho 30 dezenas para dividir por 9. Novamente aquela pergunta, quantas vezes 9 eu preciso para chegar próximo do 30, né? A resposta é 3. 3 vezes 9, 27. Subtraio aqui. Eu tenho aqui 3 como resto. E aqui eu já fiz, ó, 30 dividido por 9 que deu 3, novamente, ó, 30 dividido por 9 deu 3, que é 27. E aí eu faço a subtração novamente e resto 3 com quociente 133. Beleza? Eu sugiro que vocês refaçam, né, copiem, refaçam e comparem de novo com o vídeo. Tá joia, pessoal? Algoritmo da divisão aí, um pouquinho mais simples para o mais complexo. Tá? Até o próximo vídeo.